Bom dia, pessoal. Hoje é dia 24 e eu tenho uma longa reflexão para fazer. Tão longa que eu acho que eu vou fazer uma playlist só para ela. Eu vou usar 3 histórias do canal aqui, das pessoas aqui do canal, mas antes eu vou fazer uma longa reflexão sobre como eu vou chegar nisso. O que eu tenho sentido, o que eu tenho pensado e uma conversa que eu tive com o Grabovoi ontem, antes de ontem e ontem. Então, eu vou analisar 3 casos e vamos a isso. Como vai ficar longo, eu provavelmente vou ter que dividir em alguns vídeos, por isso eu vou fazer a playlist. Na minha adolescência, só dar uma introdução, na minha adolescência eu sou a 9ª filha. E meu pai trabalhava o tempo todo e minha mãe não tinha muito um pulso forte para lidar com tantas crianças. Então era uma confusão na casa, era uma casa que tudo podia, com poucas regras e muita confusão. E eu era a última e eu via de tudo. Então se eu era criança e falasse qualquer coisa assim, nossa, olha isso aqui. Como uma vez eu falei já na casa da minha irmã já era casada com apenas 18 anos e ela morava numa fazenda e tinha umas galinhas lá e elas comeram pipoca. Eu estava comendo pipoca, a pipoca caiu no chão e as galinhas comeram. Eu achei a coisa mais linda do mundo, já contei aqui. Então eu falei, a galinha come pipoca, a galinha come pipoca. E a minha irmã falou, é lógico, né? Pipoca é milho. Ela estava com tédio porque a vida dela estava muito ruim mesmo, com violências e tal, e eu não tinha a menor noção de nada e fiquei totalmente sem graça na hora e pensei, não, é lógico, eu que não sabia. Perdi totalmente a alegria ali naquele momento. E na minha casa era assim o tempo todo. Tudo que eu fazia, o que os outros faziam, era assim. Ah, inteligência. Ah, nossa, falou a inteligência. E coisas desse tipo, muito desagradável. E eu fui ficando deprimida, claro. Eu achava a vida interessante, bela, mas não entendia por que as coisas não aconteciam. Eu não entendia tudo aquilo. Eu estava muito deprimida, minha mãe me levou para terapia. Eu fui fazer e era uma terapia em grupo, que era muito legal. Eu gostava muito de ouvir das reflexões e tudo, aprendi muito lá. Todos os limites que a minha mãe e meu pai não me deram, meus irmãos também não, eu aprendi lá. Eles me educaram. Então eu amava aquele lugar, eu amava. Até que um dia eles me deram uma folha em branco para eu escrever os meus sentimentos. Todo mundo ia fazer isso. E eu tive um choque com aquilo. Eu não vou escrever, eu não sei escrever, eu não tenho o que escrever. Eu fiquei com a folha em branco como uma pedra na minha cabeça. E eu tomei tanto pavor daquilo que no dia que tinha terapia, eu ficava dando volta no quarteirão, pensando, não vou entrar, eu não quero mais esse lugar, eu não vou vir mais nesse lugar, eu não quero entrar. Mas entrei e comecei a escrever. E descobri um mundo maravilhoso, que era o mundo das minhas emoções. Eu comecei e não parei nunca mais. Cheguei a fazer um livrinho, mandei encadernar com todas as reflexões que eu tinha feito naqueles tempos. E a terapia, como era em grupo e como eu escrevia sem parar, a terapeuta quase que usava sempre os meus exemplos. Então ficava rico para mim, porque ela sempre me dava o retorno. Era muito rico. E como era cara a terapia e tudo, eu aproveitava ao máximo aquela oportunidade. Porque eu contava as histórias, ela trazia essas histórias para o grupo, para reflexão. Todo mundo ganha com isso, sem dúvida nenhuma, mas quem ganhava mais era eu.
E depois disso eu comecei a escrever sem parar. Então teve uma época que eu tinha uma outra terapeuta, eu escrevia cartas, eu mudei para o Espírito Santo, depois para a Alemanha, eu escrevia cartas para ela toda semana. Pilhas e pilhas de cartas. Depois para uma amiga, era no computador, e era engraçado que essa amiga falava: "Ah, cadê o seu relatório?" Que era quase que um relatório. Fiz isso, fiz aquilo, penso isso, tratei desse jeito e tal. E depois, com os ensinamentos do Grabovoi, ele fala que a gente devia dividir as nossas experiências, conversar sobre isso. Porque é a mesma lógica que a gente coloca no mundo, a gente solta, joga para o infinito aquilo que a gente está vivenciando. Não fica só para nós, não fica guardado para nós. E é uma forma de mudar a vida, mudar a forma de conversar. Em vez de a gente falar mal dos outros, ou falar mal de si mesmo, ou se torturar, essas coisas que a gente está acostumado a fazer, reclamar, a gente começa uma nova forma de comunicação, que é uma reflexão, né? Não quer dizer que não tenha sempre, entendeu, né? O cotidiano da gente, a gente começa a pôr luz nesses temas cotidianos e conversar de uma outra forma, que não seja confirmar as dificuldades, mas iluminar as soluções. Então, eu levei isso muito a sério, porque eu já gostava de fazer e achei uma oportunidade legal, incrível até, de, ao invés de escrever para uma pessoa só, soltar no infinito. E quem quisesse ouvir, é igual aqui o vento aqui, joga a informação e quem tiver perto ou naquela frequência absorve aquilo e vem conversar comigo, ou não. Então, o interesse nesse canal não é crescer, não é ganhar dinheiro, porque isso tudo eu já refleti muito aqui, me levaria para outros caminhos. O interesse aqui é essa reflexão, é esse aprendizado, é essa conversa, às vezes em comum, é pensar coisas que nem sempre a gente para pensar. Grabovoi fala isso, que muitas pessoas não evoluem porque estão tão envolvidas com o dia a dia que não param para evoluir, não param para pensar, para ter consciência, que se prestasse atenção, evoluiriam. E ele dá os exemplos, os exercícios que a gente não precisa parar para evoluir, né? A gente evolui junto com o dia a dia, a gente só toma consciência de tudo que a gente está fazendo para a gente poder escolher o melhor para nós. Então é isso que ele faz. Ele dá exercícios leves, pequenos, rápidos, mas se a gente tem consciência e para fazer aqueles exercícios, eles vão ter uma reverberação no corpo da gente muito grande, que vão oxigenar, que vão trazer novas possibilidades para nós. E a gente vai poder fazer as coisas conscientemente, não automaticamente. Então, o objetivo aqui, fundamentalmente, é esse: refletir onde que a gente está. Porque eu penso assim, existe uma contradição. Eu penso assim, é muito fácil ver o bom da gente, é muito fácil ver os sonhos da gente, é muito fácil ver, elogiar. Apesar que a gente não se elogia tanto, por isso que tem uma contradição. Ele fala de outro termo, não é contradição. Ele fala que eu gosto muito, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Então existe essa coisa. A gente fala muito bonito e vê as coisas muito bonitas com uma pessoa, mas ao mesmo tempo tem um lado obscuro. Por exemplo, a minha amiga fala muito assim, porque eu tenho que ver as coisas positivas, porque isso, aquilo. Quando eu vou espremendo ela,
ela fala assim, na verdade eu não me suporto, na verdade isso, na verdade eu sou muito exigente e tal. Comigo mesma, eu tenho vergonha de mim, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas quando a gente vai colocar isso num todo, ela fala, não, mas eu já estou tentando, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E escapole. Nos exercícios, ele mostra que a gente deve ver tudo para a gente transformar o que não tá bom e para a gente valorizar o que tá bom. E é o costume a gente esconder o que não tá bom, botar debaixo do tapete. E essa atitude nossa de esconder o que não tá bom, ela colore toda a nossa vida. Ela estraga tudo que a gente vê e faz. Então, o meu interesse particular é conseguir unir essas duas coisas que nós somos, ou todas essas coisas que nós somos, o bom e o ruim, o feio e o bonito. Porque unindo essas peças, a gente vai ter a nossa figura verdadeira. E assim a gente pode viver em paz, escolher a nossa parte, viver como a gente quer viver. Agora, se eu tenho um quebra-cabeça e eu só quero as peças que eu acho bonito, esse quebra-cabeça vai ficar incompleto. Então, é desconstruir essa ideia do feio, da imperfeição, e construir uma nova ideia de que isso faz parte, eu preciso desse complemento para poder entender tudo de uma forma completa. Então, o que eu estou fazendo não é julgar as pessoas, não é criticar nem elas nem a mim mesma, mas sim entender o todo, unir. O Grabovoi fala sempre de unir. Unir, aceitar tudo, ver tudo. E depois a gente faz essa não é separação, mas essa transformação. Ah, essa coisa feia que eu estava escondendo de mim, ela pode se transformar numa coisa boa. Mas eu tenho que ver que horas que ela é feia, que horas que ela é boa, como que eu vou lidar com aquilo. Eu tenho que ter consciência, não adianta eu esconder. E o que estava acontecendo comigo é que quando as pessoas me contam as coisas, eu sentia, absorvia que elas queriam esconder. Ou seja, eu estava no foco delas, não no meu. Então eu estava perdendo a graça com o canal, porque eu estava me engessando. Eu estava no foco delas, então eu não queria falar dessas coisas. E fui me sentindo superficial e repetitiva. E comecei a pensar que não tem sentido, lógico. Se eu estou superficial e repetitiva, não tem sentido, eu posso acabar com o canal. Não tem mais interesse. Ao mesmo tempo, eu sinto a riqueza que é para mim e para quem gosta. Não precisa ser para todas as pessoas, para uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas, como é o caso mais ou menos, 25 pessoas que eu acho que assistem com uma certa frequência, já é o suficiente. Já estamos mudando alguma coisa, já estamos fazendo uma reflexão. Eu vou fazer, então eu posso, ao invés de fazer sozinha, fazer junto, por que não? Mas a vontade de terminar, de parar, era muito grande. E ontem, antes de ontem, chegou num limite tal de tristeza que eu fui conversar com o Grabovoi. Porque no começo eu conversava muito, depois eu passei só a pedir a presença dele perto de mim. Mas eu não fazia pergunta, eu não conversava, eu só ficava perto. E nesse dia, eu falei para ele, eu falei, o que está acontecendo? Me ajuda aí. É para fazer novos vídeos com novos textos? Se for, me dá o texto. Me fala o que é para eu falar. É para eu parar? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? Eu não tô bem, eu não estou feliz com com essa forma que está. Tem alguma coisa que está muito estranha. Então, essa foi a conversa. Fui dormir e eu queria falar mais uma coisa sobre isso. Eu gosto dessa repetição, porque a repetição não é igual. Eu gosto de
aprofundar nesses exercícios. Aqui no canal tem mais de 200 possibilidades de pilotagem que eu já fiz. Já refiz algumas vezes, então tem essa informação. Existem muitos canais que falam sobre sequências, sobre novos traduções do livro dele e tal. Tem muitos, então eu não preciso usar meu tempo para isso, porque o que eu quero, o meu diferencial aqui, o que eu quero aqui é aprender a entender o que ele está falando. Porque se a gente aprende a entender e sentir e refletir e elaborar o que ele está falando, chegar na essência que ele está falando, qualquer texto dele, qualquer exercício dele, a gente vai entender. Então eu não quero quantidade de exercícios aqui, eu já fiz isso. E eu vi que eu fiquei louca produzindo e nem dá tempo das pessoas usarem tudo. E usam como se fossem quantidade. Eu não quero quantidade, eu quero aprofundar, eu quero aprofundar porque uma coisa fala sobre tudo. Então esses exercícios eles falam sobre tudo. E é isso que eu quero. E o que estava acontecendo é que eu estava fugindo de algo. Então eu acordei. Eu fiz isso dormindo, né? Quase dormindo, essa conversa com ele. Dormi. No outro dia, eu fui na cozinha e consegui limpar a cozinha de uma forma que eu não estava conseguindo. Eu estava querendo fazer uma faxina e foi super rápido. Estava tudo muito limpo, então eu limpei a parede, limpei a bancada, limpei a pia, limpei tudo, o suporte lá dos pratos e tal. E pensei, abriu algo. Então eu já estou conversando com a cozinha, com algo que aconteceu ali. Eu já tive essa informação. Olha, abriu alguma coisa aqui, porque ficou tudo muito aberto, limpo, grande a cozinha ficou. De tão arrumada. Não foi uma limpeza grande, foi na bancada, na parede ali, mas já deu essa sensação. E era o que eu queria ter feito há mais tempo e não estava conseguindo. Aí tá chovendo muito, vão chover 2 semanas aqui direto, eu com muita pena de mim mesma, porque é difícil de andar com chuva, porque é difícil de fazer vídeo com chuva, e que o mato vai crescer mais ainda. Eu tava com muita pena de mim. E fui no terreno com as cachorrinhas, porque elas também nem estão querendo andar muito, elas estão achando que estão prenhas. Então elas têm enjoo, ficam cansadas, nem querem andar muito. Então a gente ficou lá no terreno. Quando eu cheguei no terreno, eu pensei, mas eu posso fazer muita coisa aqui. Não está chovendo agora, a terra fica fofinha. Eu pensei outras coisas, mas eu consigo limpar muita coisa aqui agora que já fica pronto. Quando parar de chover, eu faço as coisas que eu quero fazer. E agora eu já antecipo essas coisas. Então comecei a fazer, a limpar o mato lá, que está seco e fácil de tirar. E comecei a fazer o Ho Oponopono. Isso é uma outra história que eu quero contar. Já vou contar de uma vez. Quando eu aprendi com o Grabovoi, eu fazia muito 10 elevado a menos 17 o tempo todo. Eu pensava, eu tinha muito medo de tudo, eu tinha descarga de adrenalina constantemente, taquicardia constantemente. Então eu fazia o tempo todo 10 elevado a menos 17. Que eu mudo o que eu estou falando com isso. Eu mudo o meu instante agora. Eu mudo o meu instante agora. Porque como 10 elevado a 17 é o tempo que o mundo muda, é como se eu estivesse brincando numa corda, de pular corda. Eu entrei, eu saí, eu entrei, eu saí. Então, conscientemente, eu estou vendo que o mundo está mudando e eu mudo com ele. É essa a comunicação dessa equação. Então, eu fazia muito isso. Também falava 706, que era o número do perdão, que hoje em dia eles questionam se existe esse número ou não.
mas fiz e deu muito certo. Eu fazia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Hoje em dia, eu faço o Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, porque eu gosto de conversar com essas frases. Então, às vezes eu só falo isso e às vezes eu começo a falar com as coisas. Eu te amo por causa disso, eu sou grata por causa daquilo. Então, eu acho mais divertido. É a mesma lógica, então eu faço desse jeito. Eu acho o Ho'oponopono, eu acho que precisa de um complemento, que é perfeito com os exercícios do Grabovoi. Por quê? Porque o Ho'oponopono limpa o nosso campo informativo. Mas o Grabovoi ensina a nos conectarmos com tudo. Então, o campo está limpo, mas eu não sei como agir. E com o Grabovoi, eu sei. Eu vou conversar com a árvore, eu vou conversar com o mato, eu vou conversar com a chuva, eu vou conversar com a minha tristeza, eu vou ligando todos esses fatos. Então, quando o meu campo está limpo, que eles chamam de ponto zero, né? Então, tem um outro nome também. Aliás, tem muitos nomes para isso. Eu sei que eu estou nesse ponto. Eu sei a hora que eu preciso limpar e a hora que chama no Ho'oponopono, chama inspiração. Ou você limpa ou você se inspira. E eu estava fazendo o Ho'oponopono e falei, não estou precisando disso agora. Eu estou sentindo que eu vou ter alguma inspiração. Porque a limpeza, eu comecei a limpar bravamente lá, foi maravilhoso. Então eu deixei o meu pensamento soltar. E comecei a ouvir, porque é assim, a gente recebe as informações através de vibrações, de energia. E o corpo precisa transformar isso em informação. Então, quando eu converso com o Grabovoi, eu sinto, pode ser até na hora mesmo, eu posso até sentir como conversa. Mas muitas vezes eu sinto a vibração no meu corpo, por isso que é legal observar o corpo. Eu senti que a minha visão abriu. Mesmo de olhos fechados, parecia que eu estava vendo mais e mais distante. Achei legal. A vibração muito nos olhos, na cabeça. E nessa hora que eu soltei, eu comecei a pensar. Então eu vi que era a mensagem que ele tinha para me dar. Estava muito interessante, parecia mesmo uma conversa. E ele falou, você está cheia de dedos. E existe esse exercício dele, que a gente presta atenção no nosso corpo. Então eu comecei a rir, porque eu estava com muito mais dedos do que eu tenho. Você está cheia de dedos. E o seu coração está espremido nisso. Então, o que eu entendi? Essas histórias que eu vou contar e essas reflexões que eu vou fazer. Eu preciso aprofundar nessas reflexões. As pessoas falaram comigo, elas não estão em condição de ouvir, eu acho. Elas não estão preparadas para ouvir. Mas eu preciso falar, porque o foco não é elas. O foco sou eu e a minha obrigação. Se eu estou provocando sentimentos e emoções com as nossas conversas aqui, e a pessoa gasta o tempo dela digitando alguma coisa para mim, mesmo que ela fale, falei por falar. Nossa, que você está achando chifre na cabeça de cavalo? Nossa, que exagero, né? Porque as pessoas fazem isso quando a gente vai levar a sério a conversa. Nossa, tá séria demais, relaxa. Nossa, que exagero. É o que eu tô ouvindo esses dias. E eu comecei a ficar cheia de dedos e pensar, não posso falar. Para que eu vou falar? A pessoa não quer ouvir e eu não tenho nada com isso, a vida é dela, não é minha, eu tenho que falar aqui dos meus exemplos, mas isso me toca. A partir do ponto que a pessoa falou para mim, é meu. Então, eu me sinto no direito de contar essas histórias, porque ninguém conhece essas pessoas e nem sei se essas pessoas vão ouvir, mas se ouvirem e ficarem com raiva, sinto muito, me perdoa, eu te amo. E sou grata por essa oportunidade. Mas eu não posso negar, eu não posso não falar. Eu tenho uma obrigação comigo e com quem está escutando de falar, de aprofundar. Nós estamos, é um presente, como eu contei no começo,
quando eu fazia os relatórios e a terapeuta falava os meus casos, era um presente. Eu me dediquei mais e eu recebia mais. Essas pessoas falaram e elas vão ouvir. Se elas, não é que elas vão ouvir. Eu não sei se elas vão ouvir, mas o universo, através de mim, da reflexão, vai dar para elas uma nova forma de ouvir, de pensar. Se elas vão aceitar ou não, se elas vão aceitar agora ou depois, se elas vão ouvir, se elas não vão ouvir, isso não importa. Importa é que nós vamos refletir sobre isso. Então, eu tenho que perder essa coisa do cheio de dedos, essa frescura, essa pisar em ovos, porque não é nada assim tão demais. E falar o que eu tenho para falar, e falar a verdade, que é o terceiro exercício. É falar, agir com amor, mesmo que a pessoa não saiba o que é isso. Não é mais para as pessoas que eu vou falar, é para nós, para nossa reflexão. E se eu estiver errada, não tem problema nenhum. É só uma reflexão. Eu não posso não falar nesse caso. Então eu vou continuar com o canal, e não é buscar fora outros textos, outros exercícios, outros temas, é aprofundar no que eu tenho que aprofundar. Então eu vou contar os 3 casos e refletir sobre eles. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.